Bom dia, graça e paz. Daremos continuidade ao devocional, leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 1. Paulo vai para Jerusalém. Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fossem para Jerusalém. Mas, quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos, com as esposas e os filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. E ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos da cidade e chegamos em Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós e pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: "O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado, assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos não-judeus." Quando ouvimos isso, nós, os irmãos de Cesareia, pedimos com insistência: "Paulo, não vá para Jerusalém." Mas ele respondeu: "Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus." E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: "Que seja feita a vontade do Senhor." Juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menasson, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Paulo visita Tiago. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: "Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza, eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui, entre nós, 4 homens que têm que cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que dizem de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que de fato você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós mandamos cartas dizendo a eles: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual." Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles da cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isso é, a ocasião em que cada um dos 4 deveria oferecer sacrifício. Paulo é preso no templo. Quando os 7 dias de purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: "Israelita, nos ajudem! Este homem que vai pelo mundo inteiro falando todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e a este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo."
Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então, reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o, mandou amarrá-lo com as 2 correntes, depois perguntou: quem é este homem? O que ele fez? Mas a multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão, que vinha atrás gritando: mata, mata. Esse trecho do capítulo 21, do verso 1 até o verso 36, nos fala da viagem de Paulo para Jerusalém. Fala que ele passou pela cidade de Tiro, ali ele encontrou irmãos, esteve com irmãos ali durante uma semana. Ele passou dias bons ali, eu acredito, dias que ele se sentiu reconfortado, viu ali os frutos do seu trabalho. Depois ele vai para Cesareia, recebe ali de um profeta uma instrução, uma profecia de que ele sofreria ali em Jerusalém. Isso causa na igreja ali em Cesareia um desconforto. Os irmãos querem impedi-lo de ir, pedem, suplicam ali para que ele não vá, para que ele realmente permaneça com eles, mas Paulo se mantém firme e vai continuar a sua viagem. Esse texto nos faz refletir a respeito de Paulo, o que realmente o fez, né, levar a ele até ali, aquele momento onde ele já estava, já no fim das suas viagens. Então aqui, quando ele vai ali para Jerusalém, visita Tiago, chega lá com os irmãos, os presbíteros, todos ficam apreensivos, querendo ali achar uma solução. Aí orienta ali a ele que ele vá para o templo com 4 homens que tinham que cumprir ali os votos no templo, com o intuito de que Paulo fosse visto ali e que fosse visto pelos judeus que ele que não estava fazendo nada daquilo que o povo estava falando, né? Talvez para tentar amenizar ali a situação, só que deu muito errado, né? O povo judeu prende ali Paulo com agressividade, com violência, e o entrega aos romanos. Então ele vai ser ali confrontado pelo aquele povo. O que levou Paulo a não desistir? Ele tinha uma convicção. Qual era a convicção de Paulo? Ele sabia quem ele era, quem Jesus era na vida dele e para onde ele ia. Paulo sabia que ele tinha sido liberto, transformado, que a sua visão espiritual tinha sido completamente ampliada por Jesus e que o bem maior ele já havia recebido, que era a salvação. Então, para ele, aquele momento, viver e morrer, para ele já não tinha mais nenhum sentido, né? Ele entendeu que o maior valor era o reino eterno, a palavra, a vida eterna. Então, nós vemos ali que ele não recua, permanece. E que para nós também possa ficar de reflexão. O que eu tenho visto como convicção na minha vida? Eu tenho tido essa convicção de que Jesus realmente é tudo para mim, que eu entreguei a minha vida para Ele, que Ele é o único suficiente Salvador da minha vida, e que mesmo que eu passe por afrontas, dificuldades, sofrimento, eu vá honrá-lo, que eu não vou culpá-lo. Nós vemos às vezes hoje cristãos que a passar por mínimas dificuldades já começa a culpar a Deus e a falar: mas eu estava fazendo tudo certo, eu era um homem bom, uma mulher boa. Paulo poderia ter usado esses argumentos: eu estou só realizando a obra, estou levando a palavra, então por que isso está acontecendo comigo? Mas a visão dele estava fora dele, ele entendeu que não era para ele, era sobre Deus, sobre Jesus, né? Então é isso que nós precisamos refletir e ficar para nós, irmãos.
Que o dia de hoje seja um dia abençoado, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra tenha efeito nos nossos corações.